Que bom ver vocês. Já estava com saudade, mas é bom sentir um pouco de saudade, que logo a gente quer voltar. Mas está tudo ótimo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso grupo de quarta-feira? Araci, a gente está recebendo agora, por meio da internet, vários vídeos mostrando a aparição dos espíritos, puxando cadeira, aparecendo, derrubando, mexendo na moto, andando de bicicleta. E aí, dentro de casa, efeitos físicos, a gente sabe, o pessoal fica com medo. E o que a gente tem que fazer? Doutrinar esse espírito, conversar com ele, encaminhar ele, só isso, nada de pânico. Sim, só evocá-los. Seria evocá-los, porque, veja bem, se não é um vídeo falso, se é algo real, que realmente comprova a ação dos espíritos, para nós espíritas evocamos. Seria assim, faz a rogativa a Deus, a equipe de trabalho, aos protetores, a equipe que vem auxiliar, doutrinar, socorrer, e vai dizer, olha, eu peço para evocar, autorização de evocar. Você que derruba a cadeira, você que está mexendo com a bacia, você que está fazendo barulho, você que me chama lá de fora, você já me chamou várias vezes. Então, eu evoco, então pede em nome de Deus a evocação desse espírito. Esse seria o processo mais fácil de realizar. Então, a sensibilidade do médium, se está na nossa casa, nós temos a facilidade de saber onde ele está mexendo, onde ele está fazendo barulho, e o nosso pensamento vai até ele, então, rapidamente, nós poderemos entrar em contato com ele, com facilidade. Certo, Sheila? Certo, obrigada, viu? Porque esses espíritos que aparecem, eles só conseguem fazer esse tipo de coisa porque existe um médium de efeito físico que doa a energia ectoplasmática, que aí ele tem um meio mais resistente, vamos dizer, para empurrar uma cadeira, para levantar uma cadeira, para bater numa bacia, para tocar um piano. Então, tem que haver um doador. Sempre na redondeza, na casa, próximo, tem algum doador, certo? Sempre vai existir um doador. Existe esse médium na casa, nas vizinhas, em qualquer lugar, que faz esse processo. Pode atirar pedra, pode botar fogo, pode fazer uma série de artes. São trabalhos de espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos desocupados, espíritos que querem chamar atenção, espíritos que querem levar o estudo, a compreensão daquele fato. Então, toda a manifestação dos espíritos, elas nos levam a estudar e a pesquisar a doutrina dos espíritos. Esse é o objetivo maior. Mais alguma pergunta? Dona Araci, boa noite. Estou com um médium iniciante, é a quarta vez que ele vai no centro. Ele é um menino de 17 anos e os espíritos estão pulando. Ele tem um autocontrole. Só que 3 vezes que eu trabalhei com ele tem recebido um espírito e ele não encaminha, esse espírito não vai embora. Ele volta para onde que ele está. Ele não aceita ser encaminhado. Eu já falei para ele que isso, quem está alimentando a força, e dessa última vez, o espírito deu trabalho para ir embora. Porque a gente sente, porque o espírito fica falando, vocês não sabem o que eu tenho lidando, eu não vou sair daqui, eu quero ver quem me tira, aquela coisa, como se fosse um menino teimoso afrontando. Eu já falei isso para ele, que é ele que tem que dar essa ordem, que é o médico que tem que comandar, porque a gente fala, ele fica debochando da gente, ele fala assim, não vou sair, vocês acham que vocês têm força para me arrancar daqui? Quero ver vocês me tirar. E o que eu faço? Já é a terceira vez que esse espírito vem e a gente não consegue encaminhar. Você está correta no sentido de você falar para o médium. É um médium que não toma atitude, é um médium que não tem educação, um médium que não estudou, um médium que não tem preparo nenhum. Nenhum, ok? Mas eu vou te falar um método antigo, funcional, que eu experimentei, que era muito comum antigamente, era hábito.
dos grandes dirigentes velhos. Então, quando aparecia um médium novo, assim, passado da cabeça, translocado, a gente transferia o espírito para um médium eficiente. Para um médium eficiente. Eu vou contar um fato. Certa feita, eu estava aqui na minha casa com ele, nós estávamos duas de férias aqui, e aparece uma pessoa incorporada também, incorporou assim, trespassada, não me obedecia, porque o médium, que ele não tem, essa é a importância do estudo do centro espírita, da educação mediúnica. E o médium, então, não tinha educação nenhuma, trouxeram igual de antigamente, que vem aquele espírito saindo pelos olhos, extremamente mal criado, não obedecia. E como eu havia visto no centro espírita fazer essa transferência, e eu estava com a minha bela amiga e eu tinha que fazer uma pesquisa, eu te pedi para passar para ela, e foi na hora. A minha irmã, sensível, a minha irmã, ali recebeu o espírito, seu espírito no outro, pulou no outro. Então, foi fantástico. Então, eu diria, Rosana, que para esse espírito brincalhão, zombeteiro, porque o médium não é educado, não estuda, não está preparado, para você socorrer esse espírito, você pega um médium com a acessibilidade, com a educação mediúnica, que a hora que ele sentir, porque o espírito não entra dentro do corpo do outro médium. Apenas o médium, ele tem aquela energia que fala, agora você vai parar, agora você vai ficar quieto, e agora você está na minha dependência. Então, não é como um espírito brincalhão, com um médium que não tem conhecimento, tem medo, a reveria, espírito não obedece. É essa que entra a força moral do médium, quando o médium vira para o espírito e fala, fica quieto, você não vai bater, você vai ouvir e você vai ficar quietinho. E senta direitinho e não bate tua mão e aquieta. Essa é o médium educado. A mente dele faz o outro abaixar a crista e ficar quieto. É a ascensão moral do médium. É essa que é fundamental na incorporação. Por isso que o estudo da mediunidade, ele é muito, muito, muito importante. Então, eu sugiro para você, Rosana, que manda ele estudar todas as aulas do primeiro ciclo. Todas as aulas, você vai assistir. E eu quero ouvir o que você assistiu. Põe ele lá para ouvir todas as aulas. Porque senão você não vai ter tempo de preparar esse médio de uma maneira hábil. Então, as aulas do primeiro ciclo vai falar diretamente da mediunidade, da responsabilidade, e para ele fazer um bom crescimento, você tira esse espírito e chama o guia protetor dele. Chama que venha ao teu auxílio o espírito instrutor, o espírito guia, o anjo da guarda, um preto velho, seja lá quem for, fala para ele incorporar, já que ele é inconsciente, toma todas as atitudes, que venha um espírito de uma ordem superior ao médium para dar condição de atendimento, levar ele na escola, fazer ele marchar. Porque só o anjo guardião dele vai poder ter esse comando maior. Você tem um comando no centro, mas não tem um comando externo. Então, você pede a incorporação do guia do protetor, dá uma ordem para ele levar esse médium para estudar para as escolas espirituais, para ele vir ao centro, para ele aprender, porque o médium nesta condição, hora que recebe um espírito desse, fora de casa, na rua, num bar, numa festa, vão levar ele para um tratamento de que ele está ruim da cabeça, que ele está lelé da cabeça, que ele está doente da cabeça. Então, ele já está no melhor lugar do mundo, que é o centro espírita. Só que é preciso que você tome as medidas corretas com os espíritos protetores. Me entendeu, Rosana? Entendi, sim. Eu tenho orientado ele, tenho ensinado a ele fazer autodefesa, porque ele fala assim para mim: ah, ele já me acompanha desde pequeno. Eu falei: te acompanhava, meu filho. Essa ordem é sua, você não pode permitir. O corpo é teu, você não tem que permitir isso. Rosana, presta atenção. Ele deu uma informação super importante. Acompanha desde a infância, é possível que um reencarnou e o outro não.
Então, é preciso que você converse com esse espírito. Passa ele para um médium para poder doutrinar esse espírito. Porque ele poderia ser para ter nascido junto ou logo depois, foi impedido, foi programado para vir junto, e ele não se retira. Então, é necessário que você faça uma pesquisa mais profunda. E se você tiver, eu gostaria que você voltasse novamente na terça e nos relatasse o fato do porquê o espírito acompanha ele. Pode ser um obsessor, pode ser um irmão de outras vidas, um amigo. Ele vai ter sua condição de estar. E é permitido que o espírito esteja ali para o crescimento e aprimoramento desse médium. Certo, Rosana? Faça Certo. uma pesquisa e conta para nós. Tá ótimo, eu vou fazer sim, pode deixar. Obrigada, viu? Ok. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta? Ana, você. Sim, é uma dúvida. Sempre fica essa dúvida. A gente tem que trabalhar só para a gente. Mas na reunião mediúnica, a gente não manda. Você senta lá com o companheiro. Eu sei que a ordem vem de cima para baixo. Muitas vezes acontece de eu receber, aí o dirigente fala 3 espíritos para cada um. Muitas vezes tem acontecido de 3 espíritos da companheira e ela não incorpora. Eu estou fazendo um serviço direitinho, não estou? Porque eu não tenho como mandar para vir só 1000. Não, Ana, está correto o seu trabalho de amor e caridade. Mas, por exemplo, você vai num ano e recebe os espíritos da amiga, da companheira, daquela outra, aquela outra. Os seus espíritos, o seu compromisso, ele pode ficar retardado. Então, no seu processo reencarnatório ou no seu processo de desencarne, esses espíritos não vão sair do seu lado. Porque se você foi programada naquele ano para você receber um determinado número de espíritos, que são seus inimigos, seus adversários, seus contrários, ou do seu netinho, ou do seu filho. E se você não recebe, e recebe da amiga, da companheira, é uma caridade, só que você não soluciona o seu. Não soluciona o seu. E eu diria para sua amiga, sua companheira de centro, que ela se mexesse, e bem rapidinho, ela que se virasse nos 30 e fosse receber os seus espíritos. Porque Mas, não mas tem mais, hoje em dia, para um médium ficar dependente de outro médium. Nós não temos mais tempo. A dor da terra, a dor da nossa família, a dificuldade da nossa família é tão grande que o médium tem que cuidar da sua família e dos seus filhos. Então, não é que você não seja caridosa, Ana, mas eu, se fosse você, eu falava assim, ó, minha amiga que se vire, ela que vai estudar Coraci, ela que se vire, ela que receba seus protetores, e ela que se mexa na vida dela. E porque se você recebe espírito, ela se acomoda. Ela se acomoda. Estou falando isso por mim. Eu fui um médico que durante 30 anos eu recebi os espíritos dos outros. E aí eu sofri as consequências porque a minha família, os meus filhos, eles não foram auxiliados. Enquanto eu estava em todas as... Estou falando a verdade, sem medo de me equivocar-me. Quem me conhece, conhece que eu era centro espírita toda noite. E toda noite eu estava lá recebendo os espíritos dos outros. De coisinha, tinha papelzinho, tinha não sei o quê. O dirigente. Então, eu só recebi espírito dos outros. Então, toda a minha pesquisa foi feita em cima dos outros. Mas, quando eu me deparei com a situação muito difícil, eu questionei meus espíritos. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Por que a minha família está obsedada? Por que meus filhos são obsedados? Se eu estou trabalhando de sábado a sábado. Então, me questionou porque você não está cumprindo a sua missão? Mas como não estou cumprindo a minha missão?
porque você não está cuidando da sua família. Aí eu caí dura. Porque eu estudei, mas como eu vinha de uma informação equivocada, que eu era médium, e ali eu trabalhava para todo mundo. Mandava aquelas cartinhas que ninguém nunca aparecia no centro, nem para se benzer, muito menos para tomar passe, ouvir o evangelho. Eu recebi os espíritos para os trabalhos de desobsessão, pela minha característica. Então, eu passei 30 anos trabalhando para os outros. Só caí na minha realidade quando deu tudo errado na minha cabeça. E eu estou falando tudo. Não estou falando só um pouquinho. Estou falando tudo. Tudo. E quando deu tudo errado, que eu questionei a minha vida, o meu trabalho, minha vida constante trabalhando. Evangelho, passe, doutrinação, eu fazia trabalho cedo de tarde e de noite. Eu achava que eu fazia bônus hora. Eu fui auxiliada pela bônus hora, mas eu só dei conta do meu recado familiar, quando eu passei a trabalhar diretamente para minha família. Aí eu tinha um retardo muito grande, gigantesco, porque os espíritos, para atender os nossos filhos, somos nós, médios, que realizamos esse trabalho. E eu fui auxiliada, eu posso contar 10 médios maravilhosos que passaram pela minha vida, e todos eles me auxiliaram. Dona Geralda, Dona Dora, todo o povo curador, todo mundo batia na porta de Dona Geralda. Nossa, foram pessoas maravilhosas, olha, inúmeras. E eu trabalhava para os outros. E eles me ajudavam o que podiam na minha casa. Só que isso não foi correto. Não foi correto. E hoje eu falo para os médios, desenvolve os médios para trabalhar para eles. Der trabalho é para vocês. Porque na hora de morrer, vai estar todos os obsessores do lado de você. E não existe médium no mundo que vai tirar o seu obsessor depois que você morrer. Porque Mas não não é porque eu quero, Araci, não é dá de nenhum filho mim. e nem ninguém. Não é de mim, não é que eu escolho isso. O dirigente me põe para trabalhar com uma pessoa. Aí a pessoa fala assim: eu não recebo espírito. Aí o que eu vou fazer? Eu não posso falar que eu não vou trabalhar. Então muda. Fala assim, eu não vou receber o espírito dela e ela vai doutrinar os meus espíritos. Porque sempre vai ficar uma doutrinadora perto de você. Muda de assunto. Então você fala assim, deste momento em diante, eu não vou receber mais o espírito da minha doutrinadora, belíssima, lindíssima. Eu vou receber os espíritos que estão causando dano para o meu neto, os espíritos que estão na minha casa, na cozinha, na lavanderia, na sala, no carro, só para você, Aninha. Se você quer a minha orientação, eu diria para a sua doutrinadora, ela que se mexa nos 30, ok? Essa é a palavra de Araci. Ok. Ela foi Araci que mandou. Vai falar para ela se você não está satisfeita, ok? Certo? Isso aí, Aninha. Então tá certinho. Ana, pode levantar a mão. Eu queria só complementar, porque eu já falei com a Aninha a respeito disso. A Aninha não sabe falar, não. Eu já falei para ela que ela tem que falar para as pessoas que ela não tem permissão para isso. Porque nesse dia o que aconteceu, além dos espíritos que ela recebeu da pessoa, ela falou: agora vamos encerrar o trabalho. O ser humano que estava com ela falou: não, nós não vamos encerrar, porque agora você vai receber os espíritos dos meus filhos e da minha neta, da minha nora. E ela ficou lá, ela não falou não para a mulher. Sabe? Então a gente não sabe quem que esgana, se é um ou se é o outro, porque o médico fala: não tenho permissão para isso. Tá? E ela, se eu sou dirigente, eu diria, é essa postura, é essa a minha postura, e deve ser a postura da Rosana, a postura de qualquer dirigente.
Porque se essa pessoa ficar 10 anos, aqui a minha é velha, tem 40 anos, igual eu do espiritismo, mas se a pessoa tem 5, 6 anos de espiritismo e frequenta uma reunião e o outro recebe os espíritos dela, ela fala assim, gente, eu não melhorei, a minha continua perturbada. Porque se ela tiver 1000 espíritos para receber, ou ela doutrinar, o que acontece? Ela largou para outra. O mérito é da outra e não deu solução. Não vai resolver. Eu, Araci, estou falando, não vai solucionar. Dona Geralda recebia, me ajudava, coitada, me ajudava, não solucionou. E eu tenho coragem de perguntar para qualquer médium que está aqui presente de velharia. Dona Geralda acalmou, mas não solucionou. O problema de cada médium é de cada médium. Então, qual o trabalho do Centro Espírita? Da aula. Eu estou aí com 500 aulas sobre mediunidade, doutrina espírita. Médium tem que trabalhar para ele. Não caia nessa ideia que o outro vai te ajudar, vai cair do céu um grande médium. Não vai. Não vai. Eu gostaria de falar. Eu gostaria de dizer, a gente passa a mão na cabeça do médico. Não, mentira, isso não existe. Isso não existe. Não existe. Nós podemos aliviar a pessoa por alguns dias. Não vamos aliviar. Eu fui médium de cura. E eu posso curar as pessoas. E ela pode voltar daí 1 mês, 2 meses com a mesma doença. Porque os espíritos é dela, não é meu. Não é meu. E eu hoje trabalho para Araci, de manhã, de tarde e de noite. Viajo rezando, almoço, descanso um pouquinho, continuo a rezar. Preparo a minha aula e rezo. E agora eu termino essa aula e vou rezar de novo. Porque a minha família é muito grande, um está doente, um está isso, está aquilo, e eu tenho que cuidar da vida da minha família. Então, gente, por gentileza, cuidem de vocês. Se vocês quiserem ser médios felizes, missão cumprida. Abra um centro espírita e dê aula. Que seja um centro particular. Ensina a sua família. Dê aula de mediunidade na sua casa, num pequeno salinha. Ensina meia dúzia de médios a trabalhar. Mas ensine ele a trabalhar para ele. Somente para ele. Que vai funcionar. O médium que trabalhar para ele vai funcionar. Não vai ficar igual eu, com 50 anos, que fui entender que mesmo que tudo que eu tenha tido feito, eu nada fiz. Eu nada fiz. E só depois de eu chegar nessa grande conclusão, é que eu estou aqui novamente a retificar o meu erro. Porque eu poderia ter estudado mais. Mas como eu já aprendi uma coisa meia estrangulada, eu continuei achando que aquilo estava certo. Então, o centro espírita que não desenvolve a mediunidade, que não cuida da mediunidade, isso não é doutrina espírita. Doutrina espírita é a mediunidade. É a ação dos espíritos sobre cada um de nós. É isso que está lá no livro dos Espíritos. Então, é importante que vocês conscientizem da responsabilidade particular de cada um. Lourenço, pode perguntar. Boa noite a todos. Essa observação que você faz, Araci, é de super importante. Então, quando meu conceito em relação ao que você acabou de colocar. Quando nós passamos a entender, a estudar, a pesquisar a unicidade das almas, então nós vamos observar que da importância que cada um tem para si próprio. O conjunto família, o conjunto que agrega nessa encarnação é para as nossas experiências e crescimento espiritual. Mas,
dentro da unicidade das almas, nós é que temos que fazer por nós mesmos. O merecimento do resultado é nosso, porque senão o merecimento vai ser daquele que vai trabalhar para você. Então a gente não cresce, a gente estaciona. Então por isso que essa colocação sua é muito importante, porque eu já estou fazendo umas pesquisas sobre a unicidade das almas, sem egoísmo, trabalharmos primeiro para nós, aí depois para o conjunto que está ao nosso redor. Família, primeiro a família, depois os amigos, aqueles que nos pedem oração, ajuda e trabalho, façamos. Aí está o papel do bônus que nós vamos receber em fazer a caridade para o outro. Mas, veja bem, apenas ajudar, não podemos fazer pelo outro. Fazemos por nós mesmos. E a colocação que você fez foi feliz e profunda. Agora, só nós estudarmos o que é a unicidade das almas, a gente abre mais a mente da gente, né? Obrigado pela participação. Então, vamos nos preparar e vamos limpar nossa alma? Acho que não tem jeito. Ou limpa a alma, ou limpa, ou conta por que não quer limpar, né? É mais ou menos isso. Então, vamos lá. Respira. Respire profundamente. Respira, respira. Eleva a tua alma no grande fluido cósmico universal. E lá, nesse mundo espiritual, Deus, Pai de amor, de luz e de bondade, vós que me criaste para o meu crescimento, quero compreender melhor a minha alma, Senhor. Quero compreender os caminhos, quero compreender o meu destino, porque quero alçar voo, Senhor. Quero caminhar no cosmos, quero ver a grandiosidade, Senhor, de tudo isso. E preciso me libertar das minhas imperfeições, dos meus erros, Senhor, das minhas maldades, que mantém cativos sobre a terra. Peço, Senhor, que me permita que as energias solares dos espíritos superiores, rogo-te, Senhor, pelas energias lunares, pela energia do nosso sistema solar, que possam, Senhor, nos envolver quando nós caminhamos, Senhor, por esse grande sistema, por um ano, Senhor. Permita que eu possa absorver toda essa grande energia cósmica para me modificar, para me tornar mais leve, mais sutil, mais rarefeito. Peço-te, Pai amado, o templo de amor e luz se abra, Senhor, sobre nós. Rogo ao grande Jesus, vós que nos ensinaste o caminho a percorrer, vós que transformaste, Senhor, vós que nos ensinaste a modificar, colocou as vossas leis para que pudéssemos crescer na moralidade, no êxito, Senhor, no crescimento da alma. Permita agora que os bons espíritos venham me auxiliar com as partículas superiores, para que transmute a minha alma, para que minha alma mude, Senhor. Peço por todos os espíritos por onde passei, pelas minhas existências, pelos meus caminhos, pela minha jornada,
Que venha, Senhor, os grandes espíritos, os grandes trabalhadores, que possam inspirar o crescimento e o aprimoramento. Rogo, Senhor, ao Espírito de verdade, para que eu possa compreender, que eu seja levado nas grandes escolas, que eu possa ouvir os ensinos dos grandes mestres, que eu me prepare, que eu cresça, que eu me melhore. Rogo-te, Senhor, neste momento, pelo meu anjo de guarda, meu anjo amigo. Sei quanta dificuldade tenho vos dado, mas eu peço, não esqueça de mim, me acompanhe sempre, não me deixe caminhar sozinho, me dê inspiração, me ensine a ser mais dócil, me ensine a ser corajoso, me ensine a ser vencedor, construtor de um mundo melhor, aonde eu mesmo voltarei dentro de minha própria alma, renovada, modificada, elaborada novamente. Rogo a todos os meus protetores, toda a minha equipe de trabalho, que tanto tem me auxiliado nessa luta, nesse crescimento, me inspirado a crescer, me auxiliado no socorro dos espíritos, me auxiliado no meu lar, na minha família, me auxiliado nos meus estudos, nas minhas pesquisas, me auxiliado nas grandes dificuldades em que passa a minha família. Abençoa-me, fortalece, me auxilia para que tire de mim toda a preguiça. Tire de mim a preguiça. Quero ser uma pessoa estudiosa, quero aprender, não quero ser preguiçoso. Tire toda essa frequência negativa da minha mente, dessas ondas que eu não preciso das ondas negativas, mas quero as ondas, as irradiações, todas as partículas de trabalho, de crescimento, de elaboração, de conquistas espirituais. Rogo-te, Senhor, neste momento, que eu que caminho aqui na terra, na minha reencarnação, que eu possa elaborar, Senhor, a minha alma, para que eu melhore a minha reencarnação, tirar os meus defeitos, trabalhar com todas essas condições nocivas da minha alma. Quero retirar todas as partículas escuras, enegrecidas, todas essas coisas ruins que eu tenho dentro de mim. Eu quero me libertar delas. Eu quero ser uma outra pessoa. Eu quero fazer a reforma íntima. Eu quero tirar do meu perispírito todas as partículas escuras, tudo que está me fazendo ficar doente, enferma. Quero, Senhor, transmutar o meu corpo, todas as partículas nocivas dentro do meu corpo, causada por mim mesmo. Quero que todas essas partículas escuras sejam minhas, sejam externas. Permita-me, Senhor, que a minha mediunidade, através de toda a minha equipe de trabalho, de todos aqueles que me aliviam, me reconfortam, venham, Senhor, e me auxiliam. Quero mudar, quero reformar, quero me modificar. E neste momento eu peço, Senhor, para tirar de dentro de mim o orgulho, que a minha alma orgulhosa neste momento quebre esse orgulho, quebre, Senhor, todo esse sentimento orgulhoso. E peço à minha equipe de trabalho que recolha todo esse povo orgulhoso, que caminha comigo por sucessivas e sucessivas reencarnações, que eles também sejam tocados por esta reforma, como a minha alma se reforma, Senhor. Dai-me a humildade para perceber os meus erros, para perceber, Senhor, todo o mal que eu tenha feito. Tira de mim, Senhor, toda a minha vaidade, essa tola vaidade do nada,
Eu que estou aqui, Senhor, num mundo de prova e de expiações. Estou em aprendizado. Tire essa tola vaidade da minha alma, porque está na hora de eu me libertar para alçar voos. Eu tenho que me libertar, Senhor, desse apego às coisas terrenas, porque cedo ou mais tarde eu terei que deixar. Senhor, que eu caminhe nas coisas terrenas com dignidade e honra, sem causar dano a ninguém, mas trabalhando pelo meu esforço, que eu conquiste, Senhor, tudo que eu preciso, meu bem-estar físico e espiritual, conseguir dormir com tranquilidade, ter a minha mente feliz, Senhor, deitar na minha cama e dormir, ter a condição, Senhor, da alma que trabalha, que cresce, que elabora, que constrói, Senhor. Liberte-me, Senhor, de toda a maldade que ainda posso trazer dentro de mim, de todas as imperfeições. Me ensina-me, Senhor, a amar o meu pai e a minha mãe, mesmo com todas as imperfeições. Permita-me neste momento que a minha alma, que já vivi por sucessivas vidas, já tive uma quantidade imensa de pais e de mães que me auxiliaram. Permita-me agora, novamente, Senhor, com esses pais, refazê-los, aprender a amar, aprender a ajudar, aprender a sorrir, aprender a cantar, a trazer, Senhor, para os meus pais a paz, a harmonia, a alegria, a felicidade, que as minhas preces possam auxiliar. Peço, Senhor, por tudo aquilo que eu roubei, aquilo que eu causei dano. Me permita agora, de uma forma, Senhor, outra, também retribuir, retirar, voltar, Senhor, aos seus legítimos donos, aonde quer que eu tenha tirado, porque eu posso ter roubado a amizade, eu posso ter roubado os bens, eu posso ter roubado aquilo que não me pertencia. Eu posso, Senhor, com meu desejo, ter causado tanto dano. Permita-me, Senhor, não só o perdão, mas também retificando através dos espíritos cobradores, obsessores e adversários que vêm me cobrar o meu erro do passado, que eu possa refazer através deles, através do perdão, através do entendimento, através de um diálogo, o entendimento e a compreensão. Permita-me, Pai, por onde matei, por onde eu tenha exagerado, porque a morte, ela é muito grande, Senhor, é muito lastra, mas aonde eu passei, que eu cometi esse erro, dentro da lei reencarnatória, eu devo me recompor. Então, permita-me a recompor aquilo que eu errei, fazer com que tudo gire no crescimento, na engrenagem espiritual, para que tudo se desenvolva, tudo se aprimore e tudo cresça, Senhor, desde os grãos, desde as sementes, aonde quer que eu tenha passado, aonde eu fraudei, Senhor, as fraudes que eu tenha causado, permita-me, Senhor, retirar do meu redor todos esses espíritos que adoram fraudar, adoram roubar, adoram a corrupção, adoram o erro, adoram a mentira, fazer com que aos poucos eu me liberte de toda essa companhia espiritual desnecessária para o meu crescimento, mas que eles também encontrem um meio de crescer, um meio de evoluir, porque é muito mais fácil socorrer os espíritos do que socorrer um vivo. O vivo leva uma reencarnação e às vezes ele não aceita, mas os espíritos, o dom da mediunidade, nos permite dialogar de 5 minutos, 10 minutos, e recompor aquele pedido, aquela dor, aquele sofrimento, o socorro prestado.
É isso que nós entendemos, Senhor. Fora da caridade não há salvação. A caridade para com os nossos obsessores. Caridade para com os nossos companheiros que nós roubamos e matamos. Com caridade para com aqueles que fraudamos, com aqueles que roubamos, com aqueles que causamos dores. A mediunidade é um meio rápido de socorrer o nosso passado, de aliviar, de curar. Nós podemos curar, aliviar, balsamizar através desta equipe imensa, Senhor, de protetores, de amigos, de benfeitores. Permita-nos, Senhor, que os espíritos superiores, eles venham me auxiliar a me libertar de mim mesmo, mas libertar das minhas companhias espirituais, libertar da minha mente. Quero, Senhor, curar. Quero curar a mim. E para curar a mim, eu tenho que tirar as minhas imperfeições. Para curar aqueles que me acompanham, eu também preciso tirar as imperfeições. Então, me permita, Senhor, que doravante eu possa atrapalhar, possa trabalhar, socorrer e aliviar. Que a minha mediunidade seja, Senhor, com aquilo que me foi preparado, dado, Senhor, por Deus, nosso Pai, para que eu pudesse ver os dois mundos, para que eu pudesse viver entre o céu e a terra. Permita-me, Senhor, trabalhar ardentemente pela minha própria libertação. Permita-me, Senhor, que venha até a mim, meu anjo da guarda, meus espíritos protetores, meus amigos, meus espíritos familiares, meu espírito instrutor de mediunidade, meu espírito instrutor da doutrina dos espíritos, do meu guia particular que me auxilie a orientar o meu lar e a minha família, que estejam do meu lado, que me auxiliem no longo da minha jornada. Rogo-te, Senhor, quero sair dessa reencarnação, quero sair mais luminosa, quero sair com as partículas amorosas, quero sair e distribuir amor, distribuir o carinho, distribuir a ternura, a afabilidade, a doçura. Permita-me, Senhor, socorrer os meus inimigos. Permita-me socorrer os meus adversários. Permita-me socorrer aqueles que me odeiam, aqueles que não gostam de mim, aqueles que me prejudicam, que me causam todo tipo de dor e de sofrimento. Que eu possa me melhorar, Senhor, e nesta reencarnação, ao retornar à pátria espiritual, eu possa retornar melhor do que o meu retorno, Senhor. Que eu leve daqui um novo espírito, que eu levo daqui a minha alma refeita, modificada, elaborada por todo este grande fluido cósmico universal, pela ajuda da equipe de trabalho, por todos aqueles que trabalham comigo, lado a lado, ombro a ombro, na minha grande reforma íntima. Abençoa-me, Senhor. Abençoa o meu lar. Abençoa a minha família. Que meu trabalho como médium, eu possa educar os meus filhos, possa educar os meus netos, possa educar os bisnetos, Senhor. Que eles acordem, despertem, abram os seus olhos à luz. Que eu possa, Senhor, trazer no meu lar o amparo do anjo guardião, o amparo dos espíritos protetores, para que cada dia mais a minha família aprende a trabalhar, aprende a crescer, aprende a ser bons, a serem justos, a serem sábios, Senhor. Fazei com que o amor possa reinar. Rogo aos meus protetores que bênçãos de luzes recaiam sobre o nosso lar e que nós sejamos fortes adiante dos embates, das tempestades, mesmo que lá fora
Ruge os ventos fortes, mesmo que parece que tudo treme, mas que a nossa força, a nossa fé ardente, a fé corajosa possa vencer, possa construir um mundo melhor, um mundo de paz e de harmonia. E neste momento, quando a nossa alma se torna forte diante de Deus, nós vencemos e derrubamos todas as muralhas, porque as muralhas, elas foram feitas por nós. As dificuldades foram feitas por nós. A resistência foram feitas por nós. Então, somos nós, aquele que derruba, que quebra, que sacode, que desenvolve, que modifica. Trabalhai, trabalhai ardentemente dentro de cada um de vós. Trabalhai dentro da vossa alma. E sede fortes, e sede corajosos, porque é o momento agora, como nós estamos vivendo, é o momento em que cada espírita, cada médium, cada trabalhador deve apresentar-se adiante do Criador para mostrar o seu crescimento e o crescimento da sua família. Foi este o grande trabalho, o grande legado deixado pelo nosso querido benfeitor, nosso querido Kardec. Estudai-o, compreendei-o, buscai profundamente todo o ensino voltado e sereis felizes, porque este é o projeto da doutrina dos Espíritos. Ide e trabalhai. Ide e fazei, que aqui estaremos sempre ao vosso lado. Santo Agostinho. E neste momento, nós encerramos as nossas atividades espirituais, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, por mais este dia, por mais essa hora, por mais este momento. E nós damos por encerrado os nossos estudos no dia de hoje.